Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a... Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo seu comentário. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Querido, nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical da classe de adultos com o seguinte tema: a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista desse quarto trimestre de 2020, que nós estamos chegando no final desse ano, é o pastor José Gonçalves. E hoje nós chegamos na lição 11, a qual nós vamos estudar, o quarto amigo de Jó, que fala o seguinte, o seguinte título: a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? Perguntando, Irmãos, a palavra teologia, já coloquei para os irmãos aí na lição 6, a teologia de Elifaz, lá já está o conceito da palavra teologia. Então, hoje nós vamos falar sobre o quarto amigo, que é de Jó, que é Eliú, E vamos para o textuário, fala o seguinte: ao aflito, livra da sua aflição, e nas opressão se revela aos seus ouvidos. Jó 36, verso 15. Verdade prática: o sofrimento não deve ser visto apenas sobre aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então, queridos, sabemos que existe aquele ditado, se não vem pelo amor, vem pela dor, Nós vemos que Jó, ele não estava, pagando aquilo que ele fez, Ele estava em provação, E nós vemos que nem tudo, quer correção, do nosso Deus, Nós vemos que tem coisas que Deus corrige, E, mas, queridos, aqui na vida de Jó não foi, a correção, Foi, o Senhor estava fazendo um teste, em Jó, E nós vemos que Jó, a Bíblia diz que ele era temente, reto, e se desviava-se do mal, O nosso próprio Senhor, testemunhava, a vida de Jó, E nós vemos, queridos, que nós vamos estudar o quarto amigo de Jó, que é o mais novo, dos amigos de Jó. Nós vemos que primeiro foi Elifaz, depois Bildade, depois Zofar, E o último amigo de Jó, que é Eliú, Então hoje nós vamos estudar, o livro de Jó, capítulo 32, 33, 34 e 36. Então, hoje nós vamos estudar, parte por parte, Hoje vamos falar sobre capítulo 32, de 1 ao 4, que está na leitura bíblica em classe. Irmãos que têm a Bíblia, acompanha conosco, amém? Fala o seguinte, o primeiro versículo: então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, obusita da família de Rão, contra Jó. E se acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque não, achando que responder, todavia condenava Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, portanto, tinha mais idade do que eles. Então, nós vemos que Eliú, ele era jovem, E nós vemos que ele falou, que até os seus próximos amigos, estavam errados no seu discurso, E nós vemos, queridos, que Eliú se acendeu a sua ira, em Jó, Porque Jó se justificava-se a Deus, Porque nós vemos que Jó, ele era inocente, A Bíblia diz que no princípio do livro,
nós vemos que ele era temente a Deus, né, reto, e se desviava-se do mal, né? Nós vemos que Satanás tocou primeiramente nos seus bens, né? Depois tocou, né, na sua família, né? Nós vemos que morreu 7 filhos e 3 filhas. E nós vemos que Satanás também tocou na saúde de Jó, né? Mas não tocou na sua vida, né? Nós vemos que o Senhor permitiu, né? Mas deu limite para Satanás, né? O Senhor falou, pode tocar em tudo, né? Mas não toque, né, na vida de Jó, né? E nós vemos, queridos amados irmãos, que nisso, né, nós vemos que até a sua própria esposa, usada pelo inimigo, né, falando com Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, né? Nós vemos também que vieram, né, os seus amigos, né? A Bíblia diz que vieram para lhe consolar, né? Mas, queridos, nós vemos que eles vieram para lhe acusar, né? Começando, né, com o primeiro discurso, né, de Elifaz, né? E depois de Bildade, né? Depois de Zofar, né? E nós vemos que Jó, né, ele não estava entendendo nada, né? Aquele grande, aquele sofrimento que ele estava passando. E nós vemos, queridos, que, né, a Bíblia diz que em Jó 31, né, Jó, né, falando sobre, mostrando a sua integridade a Deus, né, porque ele se mostrando que ele estava inocente, não estava pecando contra Deus, né. E nós vemos, queridos amados irmãos, que a Bíblia diz que foi as últimas palavras de Jó, né? Mas aí não terminou, né? Esse sofrimento, né? Nós vemos que continuou, né? E veio, né, o quarto amigo que nós vamos estudar hoje na lição, que é Eliú, né? Ele não só repreende Jó, mas também os seus 3 amigos, né? E nós vemos que ele, né, mostrando, né, que era muito sábio, né, nas suas palavras, né? E nós vemos aqui que ele falando com Jó, né, que ele tinha pecado de soberba, né, que ele tinha que se confessar o seu pecado, né? E nós vemos, queridos amados irmãos, em Jó 16, abra sua Bíblia em Jó 16, verso 19, aqui fala sobre, né, Jó, ele procurando, né, a sua defesa, né, porque nós vemos que o seu próprio, né, amigos, né, acusando, né, que Jó estava, né, pecando contra Deus, né, e Jó, né, recorreu, né, ao nosso Deus, né. Aqui fala Jó 16, verso 19, fala o seguinte: eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas, né. Então, a Bíblia diz que é um só mediador entre Deus e os homens, né. E nós vemos que veio a defesa para Jó, é o Senhor, né. Mesmo o Senhor, né, sem falar, né, uma palavra com Jó, né, respondendo a ele, né, estava em silêncio com Jó, né. E nós vemos aqui que Eliú, né, falando com Jó, né, para ele, né, confessar aquilo que ele cometeu, né. E aqui, irmãos, nós vemos, né, Jó 33, abre a sua Bíblia, Jó 33, continuando aqui, nós da classe, leitura bíblica em classe, Jó 33, de 1 ao 4, fala o seguinte: assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões saíram da sinceridade do meu coração e pura ciência dos meus lábios. Então, ele falando, né, que ele era reto, né, que
o Eliú, né, mostrando que ele era reto, que ele estava, né, em sinceridade, mas, né, aquele discurso não era para Jó, né? Nós vemos que aqui fala, no versículo 4, o Espírito de Deus me fez inspiração do Todo-Poderoso, me deu vida, né? Aqui fala, Eliú acusa Jó se pôr a Deus e de entender mal os seus caminhos. Então, Eliú estava acusando a Jó, né? E nós vemos, queridos, que esse amigo, né, era o mais severo de todos, né? E vamos continuar aqui. Que fala o seguinte: esse, por outro lado, se convocar a apresentar o seu conceito de Deus para fomentar a sua defesa. Assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações. Pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Queridos, sabemos que pecado traz consequência, né? Nós sabemos que nem todo sofrimento, né, que traz, né, prejuízo para o ser humano, né? E nós vemos aqui, né, que Jó, né, ele estava sofrendo, né? Ele não estava pagando, né, aquilo que ele fez de mal, né? E nós vemos, queridos, que no conceito da teologia de Eliú, né, que todo homem que fazesse, né, aqui fala, segundo o conselho de Eliú, não está obrigado a dar resposta ao homem, além da qualquer... Então, o conceito de Eliú, que todo homem não te dá conceito para... Aqui fala, segundo, não está obrigado a dar resposta ao homem, além de não qualquer injustiça em suas ações. Então, nós vemos, queridos, que a correção, né, ela traz, né, o sofrimento, mas é pelo pecado, né? Nós vemos que Jó, ele não se pecou contra Deus. O primeiro ponto fala o seguinte: o sofrimento é como uma forma de revelar-se a Deus. Deus é soberano. Jó 33, 14 e 15. Fala o seguinte: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormeceu-se na cama. Então, nós sabemos que Deus, ele é soberano, né? Ele é acima de todas as coisas, né? Mas Deus também, queridos, ele se comunica com o homem, né? Nós sabemos que Deus, né, ele é transcendente, né? E ele também é emanente, né? Ele comunica com o homem, né? Então, nós vemos aqui, ó, nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, esse não leva em conta a majestade divina, que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem, e não precisa explicar acerca das ações, nem do seu silêncio. Então, nós vemos, queridos, que Deus, ele falava com Jó, né, mesmo em silêncio, né? Nós vemos aqui que Deus se comunicava com Jó, né? Então, para Eliú, né, Deus não respondia a Jó, né? Ele só era soberano, né? Não tinha seu entendimento, ele não tinha, né? O Senhor não tinha intimidade com Jó, né? Era só, né? Só transcendente, né? Então aqui fala: Deus não deixa se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Então Deus se comunica com o homem, né? Então, queridos,
aqui fala, de acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano. Então nós vemos que Eliú, né, ele tinha, né, essas teologias, né, ele falando que Jó estava com pecado de soberba, né, se o próprio Eliú que estava, né, em soberba, né, ele estava aplicando essa teologia para Jó, né. Aqui fala, de acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano, que não lhe permite escutar. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando moralmente puro, padece do pecado e do orgulho. Então, ele falava que Jó, né, estava, né, com pecado, né? Ele tinha que confessar o seu pecado, né? E nós vemos que Jó, ele não estava em pecado, né? Ele estava em sofrimento. Nós vemos que do princípio do livro, né, ele perdeu seus próprios, né, bens, né, tanto materiais, né, e perdeu também, né, a sua família, né. Nós vemos que ele amava muito a sua família, né, ele era sacerdote do seu próprio lar, né. E nós vemos, queridos, que ele, né, foi fiel a Deus em todo momento, né. E nós vemos até a sua própria esposa falando com ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Nós vemos que Satanás, né, tocou em Jó, né, tocou, mas não tocou na sua vida, né? Tocou só na sua saúde, né? Nós vemos que ele estava doente com aquela doença de Chagas, né? E aqui fala, na visão de Eliú, a revelação de Deus não tem o propósito de livrar o homem da soberba que conduziria à morte. Então nós vemos que Eliú, né, estava todo momento, né, falando com Jó, que ele estava, né, que ele não estava certo, né, mas, queridos, era Eliú que não estava certo, né, e nós vemos aqui Jó 33, 17, 18, que fala o seguinte, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Então, ele falando que Jó estava, né, com pecado de soberba, né, de orgulho, né? E aqui fala, verso 18. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, queridos, nós vemos que Jó, né, estava, né, que a grande aflição, naquele lamento, né, ver seus amigos ajudar ele, né, vieram para, né, derrubar mais Jó, né. E nós vemos aqui, primeiro ponto, no terceiro aqui fala o seguinte, o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Jó 33, 19 a 22. Por causa dela, ele pode enviar o anjo para anunciar a Jó o seu dever. Dizer que ele deve fazer também interceder em favor da saúde do patriarca. Interceder em favor do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Então, queridos, nós vemos que Jó, ele sofria, né, com aquela enfermidade, né? Nós vemos que ele foi abandonado, né, até pela sociedade, né? Até aquelas pessoas que, né, nós estudamos na lição passada, se lembrando do seu passado, né, que ele ajudava as viúvas, as pessoas menos favorecidas, né, e nós vemos aqui que ele sofrendo com aquela enfermidade, né, e nós vemos que Eliú, né, falando que Jó, né, ele que tinha que se confessar, né, o pecado que ele tinha cometido de soberba, né. Aqui fala as funções que são atribuídas a esse mensageiro, mediador. Então, queridos, mediador é um só Deus, né, aquele que intercede, né, para o homem, né. Então, nós vemos que é um só Deus, né. Nós vemos aqui a palavra teofonia. Teo é Deus, fania, né, esse formado, né,
um anjo, né? Aqui fala o Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida que esse mediador é um testemunho celestial que Jó podia se defender da sua causa. Então, nós vemos que o próprio Senhor, né, em teofania, né, incorporado como um homem, né, em espírito, né, nós vemos que ele testemunhava a Jó, né, e nós vemos aqui, não há dúvidas que esse mediador é testemunho celestial que Jó podia se defender da sua causa, e o Redentor que justificava depois da sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó, para mediar sua causa e resgatá-lo. Então, queridos, Jó, ele, né, estava passando, né, sofrimento, né, e nós vemos que o Senhor, né, lhe justificou, né, e nós vemos aqui que fala o seguinte: para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. Segundo ponto, fala o seguinte: o sofrimento é como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou submeter? Deus jamais age injustamente, pois isso contraria a sua própria natureza. Então, Deus, queridos, ele é amor, né? Mas também ele é justiça, né? Mas aqui nós vemos que Deus também, ele não é injusto com o homem, né? Nós vemos que Deus, né, ele ama o homem, ele não ama o pecado, né? E nós vemos aqui que Jó, né, ele foi justificado por Deus, né? Nós vemos que Jó, a Bíblia diz que ele era justo, né? Mas a Bíblia diz que ele procurava, né, a justificação, né? E nós vemos aqui que Eliú, né, ele mostrando, né, as suas teologias, né, e falando, né, que ele era o melhor de todos, né, sabia mais do que todos, né. E nós vemos aqui, o segundo ponto fala o seguinte: o caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem que ele merece. Deus não precisa prestar contas com atos, e ninguém vê isso, não reconhece a autoridade de nenhum de outro ser criado. Então, queridos, nós vemos aqui que Deus, ele é soberano, né? Então, mas Deus também, queridos, ele tem amor ao ser humano, né? E nós vemos aqui a defesa da soberania de Deus. Nós vemos que Deus defendeu Jó, né? Em todo momento, né? Nós vemos que Satanás falou com o Senhor, né? Ele perdeu tudo e vai se blasfemar contra ti, né? Nós vemos que o Senhor disse, né, para Satanás, né? Observasse o meu servo Jó, né? Ele, sincero, temente a Deus, se desviava-se do mal, né? Nós vemos, queridos, que Deus defendia Jó, né? Através da sua soberania, né? Nós sabemos que Deus também, queridos, ele quer ter intimidade com o homem, né? Ele é soberano, né? Mas, queridos, Deus, né? Ele também, né? Ele julga, né, as causas, né? Mas também ele ama o pecador, né? Através da sua misericórdia, né? Nós sabemos o que significa a palavra misericórdia, né? O que significa, nós vemos sobre, aqui fala a defesa da soberania de Deus, né? Nós sabemos que Deus se defende, né, ao ser humano, né? Nós vemos que Deus, ele é soberano de todas as coisas, né? Nós vemos que é graça. A graça não é merecido, né? Nós não merecíamos, né, essa graça, né? Mas através do sangue de Cristo, né?
Ele pagou os nossos pecados ali na cruz, né? E hoje nós temos, né, esse direito, né, de estar na presença do Senhor, né? Então, nosso Deus, ele nos defende, né? Então, nós vemos que no Jó, né, todo momento ele foi acusado, né? Seus amigos, né, ajudar a estender a sua mão para a vida de Jó, né? Vieram, né, por mais, né, sofrimento. E nós vemos aqui, fala, todavia é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Então, Eliú era o mais moço, né? Era o mais jovem, né? Ele esperou todos, né, aqueles amigos mais velhos de Jó para falar o seu discurso, né? Ele ficou calado todo momento e depois começou, né, a discursar, né, sobre Jó, né? E nós vemos aqui que, em segundo lugar, Eliú apenas a justiça, nada acerca da sua misericórdia. Então, Eliú falava só sobre a justiça, né? Que Deus punia, né? Mas Deus também, queridos, ele perdoa, né? Nós sabemos que todos os pecados, queridos, traz consequência, né? Mas nosso Deus, ele é misericordioso, né? Nosso Deus, né, através da sua misericórdia, né? Nós sabemos que nós temos, né, a graça do Senhor na nossa vida, né? Então, queridos, nós vemos aqui que o Altíssimo havia posto a justiça e a soberania acima do seu amor, que é um erro crasso. Então, nós vemos que era um erro, né? Que no entendimento de Eliú, né, que o Senhor, ele castigava aquele, né, que cometia o pecado, era castigado, né? Era uma correção, né? E nós vemos que o pecado, queridos, traz, né, a consequência, mas quando a pessoa se arrepende, né, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, né? Mas Jó não aconteceu isso, Jó não estava em pecado, Jó não estava, né, transgredindo a Deus, né? Jó estava, né, em provação, ele estava, né? Nós vemos que Deus estava testando a sua fé, né? E nós vemos que Jó, ele foi perseverante, né? Desde o princípio do livro, né? Nós vemos que ele perdeu praticamente tudo, né? Mas no final do livro, Deus deu novamente melhor, né? Então, queridos, nós vemos aqui que Deus, né, ele defende, né, ao homem, né? Então, Deus é justiça? É, né? Deus é amor também? É, né? Mas, queridos, devemos fazer conforme Deus, né, agrada em nossa vida, né? Terminando aqui, nós vamos falar só mais um pedaço aqui e nós vamos encerrar, amém? E vamos orar, amém? E se você gostou aí, não deixe de deixar seu joinha, né? E nós vamos continuar, né, estudando, né, mais e mais, aprendendo mais e mais a palavra do Senhor. Amém? Aqui fala, adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma exclamação sobre a ação de Deus nas estações do ano, outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação. Com esse fato, deve fazer que Jó reconheça como grande, louve com tal. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó. Então, queridos, Jó, a todo momento, né, estava, né, sendo, né, acusado, né, pelos seus amigos, né? E nós vemos que Jó, né, ele viu que aquilo que ele estava passando, né, era sua inocência, né? Ele não estava, né, cometendo nada de errado, né? E nós vemos aqui Jó 37, de 6 ao 13, fala o seguinte, ilustra de forma poética. Então, o Jó 37, ela é de forma poética, né?
nós sabemos que o livro de Jó, é dividido em três partes, né? Prosa, poesia e prosa, né? Nós já falamos sobre esse assunto. Então, nós vemos que o livro de Jó, ele começa com prosa no princípio, depois começa com poético, né? Nós vamos ver Jó 3 também, ele é poético, né? E aqui nós vemos que Jó 37 também, ela é de forma poética, né? E nós vemos aqui, o homem, por conhecer as obras de Deus, a sua sabedoria, deve temê-lo. Então, nós vemos que a sabedoria que vem do alto, né? Nós sabemos que a sabedoria de Deus, a sabedoria divina e a sabedoria humana, né? E nós vemos que Jó, né? Ele estava agradando a Deus em todo momento, mesmo, né? Com aqueles discursos dos seus amigos, né? Nós vemos que Eliú, né? Era o mais duro, né? Do seu discurso, né? Mas Jó, né? Estava em todo momento, né? Agradando a Deus. Para nós concluirmos, né? O assunto, fala o seguinte: vimos nessa lição três aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que deve falar. Acredito que Jó não consegue escutar a Deus, devido ao seu orgulho. Então ele falava que Jó estava em todo momento em soberba, em orgulho, né? Falando que Jó não estava escutando Deus falar com ele, né? Nós sabemos, queridos, que Jó, ele estava a todo momento, né? Buscando a Deus, estava, né? A Bíblia diz que ele estava, né, agradecendo a Deus. A Bíblia fala que sei que meu Redentor vive, né? E nós vemos que mesmo no seu sofrimento, o Senhor trabalhando na vida de Jó em silêncio, né? Nós vemos que ele não pecou contra Deus, né? E nós vemos que Eliú falando que Jó estava, né, com pecado de soberba, né? Com orgulho, né? E nós vemos que Jó não era nada disso, né? Jó estava, né, em condições agradando a Deus, né? E nós vemos aqui que fala: acredito que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo ele, destaca que Deus não tem o direito de ser soberano, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor. Pois, primeiramente, Deus é amor. E, finalmente, ele o vê no sofrimento um papel pedagógico. Então, nós sabemos, irmãos, que Deus é amor, né? Deus ama. Deus também é justiça, né? Mas, queridos, mas Deus também, ele pune, né? Aquele pecado que a pessoa transgredir a Deus, né? Mas, queridos, existe o perdão do Senhor, né? Deus, ele perdoa, né? Mas Jó, ele não pecou contra Deus, né? Em todo momento do seu livro, a Bíblia diz que ele não se blasfemou contra o Deus, né? Então, Eliú, todo momento, falando que Jó tinha que se confessar, né? Ele estava com pecado, estava com orgulho, né? E nada tinha acontecido, né? Os seus amigos, vez estender a sua mão, né? Vieram para lhe acusar, né? Então, queridos, eu quero agradecer os irmãos, né? Até nesse momento nós estudamos a Escola Bíblica Dominical, né? Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos orar, né? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nesta noite para aprender a Tua Palavra. Te agradecemos por tudo. Senhor, nos abençoe, guarda nossas vidas. Senhor, que nós possamos vencer, Senhor, todos os problemas. Senhor, todas as acusações, Pai. Como Jó sofreu as acusações, Pai, sofreu todos os momentos, mas você foi fiel a Ti, Pai. Que nós possamos ser exemplo, Pai, ser fiel na Tua presença. Nos abençoa. Amém. Que Deus abençoe a todos. E espero os irmãos na lição 12, né, a penúltima lição desse quadrimestre, a qual nós vamos estudar, né, quando Deus se revela ao homem, né? Aí nós vamos ver, né, como que Deus se revelou a Jó, né? Deus mostrando, né? Deus lhe respondendo a Jó. Amém? E tá chegando a nova lição aí, né? Nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, né? Uma lição maravilhosa também, sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Nós vamos estudar aí. Amém? Que Deus abençoe.